Miguel tinha apenas 8 anos quando perdeu sua mãe. Helena, uma empregada doméstica que mal conseguia pagar o aluguel de um cômodo nos fundos de um cortiço, foi diagnosticada com câncer terminal. Tinha no máximo 1 ano de vida, disseram os médicos. Mas Helena era uma mulher de fé inabalável. Nos seus últimos meses, enquanto seu corpo definhava, ela ensinou ao filho algo extraordinário. Miguel, meu amor, dizia ela segurando as pequenas mãos do menino, Deus te deu um dom especial. Você consegue sentir coisas que outros não sentem. Quando você toca alguém com amor verdadeiro, com fé pura, você pode sentir a dor deles. E onde há dor, pode haver cura. Miguel não entendia completamente, mas confiava em sua mãe mais do que em qualquer coisa no mundo. Helena o treinava todos os dias. Colocava as mãos dele sobre seu próprio corpo doente e dizia, sinta, meu filho, não com os dedos, mas com o coração. Sinta onde está a dor e deseje com toda a sua alma que ela vá embora. Nos últimos dias de Helena, algo impossível aconteceu. Suas dores constantes, que nem a morfina aliviava completamente, diminuíam quando Miguel colocava suas mãos sobre ela. Os enfermeiros do hospital achavam que era coincidência ou efeito placebo. Mas Helena sabia a verdade. Seu filho tinha um dom. Quando Helena morreu, Miguel ficou completamente sozinho no mundo. Aos 9 anos, sem família conhecida, foi parar nas ruas. Tentaram colocá-lo em um orfanato, mas o menino fugiu. Tinha pavor de lugares fechados, cheios de estranhos. Nas ruas, pelo menos, sentia-se livre. Miguel aprendeu a sobreviver, memorizou cada esquina do bairro. Conhecia o cheiro da padaria que assava pão às 5 da manhã, o som do semáforo com defeito na Rua das Flores, cada detalhe de seu território. Ele dormia debaixo da marquise de uma farmácia abandonada. O dono do restaurante ao lado, seu Carlos, um homem de 60 anos com barriga proeminente e coração mole, deixava sobras de comida para ele toda noite. Não eram grandes coisas, arroz frio, pedaços de frango, pão amanhecido, mas mantinham Miguel vivo. O menino passava os dias pedindo esmolas, mas não como os outros. Ele cantava, tinha uma voz pura e angelical que aprendeu com sua mãe. Sentava-se com uma latinha na esquina mais movimentada e cantava músicas religiosas que Helena costumava cantar para ele. Algumas pessoas paravam, comovidas, outras jogavam moedas sem nem olhar. A maioria simplesmente passava, mas Miguel guardava um segredo. Às vezes, quando alguém parava para dar esmola e ele sentia dor naquela pessoa, uma dor profunda, desesperada, ele pedia para tocar a mão dela. Por favor, senhor, dizia com sua voz infantil, deixa eu segurar sua mão só um pouquinho. Me sinto menos sozinho assim. E quando tocava, coisas estranhas aconteciam. Um homem com enxaqueca crônica sentiu a dor desaparecer instantaneamente. Uma mulher com artrite nos dedos conseguiu movê-los sem dor pela primeira vez em anos. Eles iam embora confusos, atribuindo ao acaso, mas Miguel sabia. Estava usando o dom que sua mãe havia despertado nele. Do outro lado da cidade, em um penthouse que ocupava todo o último andar de um arranha-céu de 40 andares, vivia Isabella Montfort. Aos 45 anos, era CEO da Montfort Industries, um conglomerado que valia bilhões. Tinha construído seu império com mãos de ferro, destruindo concorrentes sem piedade, demitindo funcionários aos milhares para aumentar lucros, manipulando políticos e imprensa para conseguir o que queria. Isabella tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Carros de luxo que mal dirigia, joias que usava uma vez e esquecia, propriedades em 5 países. Sua cobertura era uma obra de arte em mármore, vidro e aço, decorada por designers famosos. Mas havia um cômodo naquela cobertura imensa que não tinha decoração cara nem vista panorâmica. Era o quarto de Sofia, sua filha de 7 anos. E Sofia estava morrendo. A menina havia nascido com uma condição genética rara que os médicos mal conseguiam pronunciar. Seu sistema imunológico atacava o próprio corpo. Aos 7 anos, já tinha passado por mais cirurgias e tratamentos do que a maioria das pessoas passa na vida inteira. Isabella havia gastado dezenas de milhões procurando cura. Levou Sofia aos melhores hospitais do mundo, Johns Hopkins, Mayo Clinic,
hospitais experimentais na Suíça, clínicas exclusivas no Japão. Nada funcionava. A cada mês, Sofia ficava mais fraca. Tinha o corpo franzino de uma criança desnutrida, o cabelo caído pela quimioterapia, a pele pálida e translúcida. Mas seus olhos eram vivos, brilhantes, cheios de uma luz que Isabela não conseguia compreender. Mamãe, dizia Sofia com voz fraca, mas doce. Por que você está sempre tão brava com todo mundo? Não estou brava, querida, respondia Isabela mentindo. Estou apenas ocupada. Você está brava, sim. Eu ouço você gritando no telefone. Você faz as pessoas chorarem. Isabela não sabia como explicar para uma criança de 7 anos que o mundo era uma selva, que gentileza era fraqueza, que para chegar ao topo você tinha que esmagar quem estivesse no caminho. Então, não explicava nada. Apenas beijava a testa febril da filha e voltava para seu escritório a fazer o que fazia de melhor: construir seu império sobre os cadáveres corporativos de seus inimigos. A única pessoa que Isabela realmente amava era Sofia. E Sofia estava morrendo, apesar de todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas suas conexões. Era a primeira vez na vida que Isabela Montfort enfrentava um problema que não podia resolver com recursos. O médico particular de Sofia, Dr. Henrique Alvarenga, era um dos oncologistas pediátricos mais renomados do mundo. Isabela o havia praticamente comprado, pagando-lhe um salário astronômico para dedicar-se exclusivamente a Sofia. Ele morava em um apartamento no mesmo prédio, disponível 24 horas. Quanto tempo? Perguntou Isabela uma noite, depois que Sofia havia finalmente adormecido após horas de dor. Dr. Alvarenga suspirou. Era um homem de 55 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados de ver muitas crianças morrerem. 3 meses, talvez 4. Sinto muito, Isabela. Esgotamos todas as opções médicas. Todas as opções? A voz de Isabela tinha aquele tom perigoso que fazia executivos tremerem. Você está me dizendo que com bilhões à disposição não há nada que possamos fazer? Medicina tem limites, respondeu o Dr. Alvarenga calmamente. Ele era uma das poucas pessoas que não tinha medo de Isabela. Eu gostaria que não tivesse, mas tem. Então encontre algo além da medicina, disse Isabela. Não me importa o quão absurdo seja. Tratamentos experimentais, terapias não aprovadas, qualquer coisa. Isabela, qualquer coisa, ela gritou. E então desmoronou. Pela primeira vez em décadas, Isabela Montfort chorou. Não as lágrimas estratégicas que às vezes usava para manipular, mas lágrimas reais de desespero absoluto. Doutor Alvarenga a observou com compaixão. Depois de um momento, disse suavemente: uma coisa. Não é medicina, então nem deveria mencionar. Mas já que você pediu qualquer coisa, fale. Há relatos, não comprovados cientificamente, de pessoas com capacidades incomuns, curandeiros, para usar um termo popular. Não estou dizendo que acredito, mas documentei alguns casos que desafiam explicação médica. Isabela levantou a cabeça, os olhos vermelhos, mas atentos. Onde? Preciso de nomes, endereços, números. Não tenho isso. Esses casos que estudei aconteceram de forma espontânea. Um toque de um estranho, uma oração, e de repente um paciente terminal entra em remissão. A ciência não consegue explicar. Me dê os arquivos. Todos. Nas semanas seguintes, Isabela transformou-se. A bilionária racional e fria começou a perseguir qualquer pista, por mais absurda que fosse. Contratou investigadores para rastrear cada caso que Dr. Alvarenga havia mencionado. Trouxe curandeiros, médiuns, xamãs, monges. Cada um prometia milagres. Nenhum entregou nada além de falsas esperanças e contas bancárias mais gordas. Sofia piorava a cada dia. As dores eram constantes agora. Ela mal conseguia sair da cama, mas nunca reclamava. Apenas segurava a mão da mãe e dizia: "Está tudo bem, mamãe.
Não tenha medo. Como ela pode me consolar? Pensava Isabela. Sou eu quem deveria ser forte. Foi Carmen, a enfermeira particular que cuidava de Sofia durante a noite, quem mencionou Miguel pela primeira vez. Carmen era uma mulher simples de 50 anos, devotamente religiosa, que tratava Sofia com uma ternura genuína que contrastava com a frieza do resto do staff. Dona Isabela, disse ela hesitante uma manhã, posso fazer uma sugestão? Sei que já tentou muita coisa, mas... Fale, disse Isabela impaciente. Há um menino de rua no meu bairro. As pessoas dizem que ele tem um dom. Minha irmã tinha dores terríveis nas costas. Os médicos não conseguiam descobrir o que era. O menino tocou nela e a dor sumiu completamente. Isabela quase riu. Mais um charlatão. Mas então pensou em Sofia, na promessa que fizera a si mesma de tentar qualquer coisa. Onde esse menino está? Ele fica na Praça São Miguel, perto da igreja. Todos os dias. Isabela dispensou a ideia inicialmente. Um menino de rua curando pessoas? Era absurdo demais, até para seu desespero atual. Mas naquela noite, Sofia teve uma crise terrível. Convulsões, febre de 40 graus, vômitos. Dr. Alvarenga trabalhou por horas para estabilizá-la. Quando finalmente conseguiu, chamou Isabela para uma conversa particular. É questão de dias agora, disse ele com voz pesada. O corpo dela está desistindo. Sinto muito. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Dias. Não meses, não semanas. Dias. Naquela madrugada, Isabela fez algo que não fazia havia décadas. Rezou. Não sabia exatamente para quem ou o que estava rezando. Ela há muito havia deixado de acreditar em Deus, mas rezou mesmo assim. Se há algo lá em cima, pensou, se há algum poder no universo que possa ouvir, por favor, não deixe minha filha morrer. Eu darei qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando o dia amanheceu, Isabela estava tomada. Acordou Carmen, que dormia no quarto ao lado do de Sofia. Aquele menino, o menino da praça, quero vê-lo. Agora. Carmen piscou, confusa com o sono. Agora? Dona Isabela, são 6 da manhã. Agora. 1 hora depois, a limusine blindada de Isabela, conduzida por Marcos, seu motorista e segurança pessoal há 15 anos, estava estacionada em frente à Praça São Miguel. Era um bairro que Isabela nunca tinha visitado. Não por acaso sua empresa tinha fechado uma fábrica ali anos atrás, demitindo 500 funcionários para cortar custos. As ruas eram estreitas e sujas, prédios velhos com pintura descascada, crianças indo para a escola com uniformes remendados, comerciantes abrindo portas de ferro enferrujadas. Era um mundo completamente diferente do dela. Ali, apontou Carmen, debaixo daquela marquise. Isabela viu então um menino pequeno, magro, com roupas sujas e rasgadas. Ele segurava uma latinha velha e cantava com uma voz surpreendentemente pura. Algo em Isabela se moveu. Não era pena. Ela desprezava pena. Era reconhecimento. Este menino tinha perdido algo precioso, como ela estava prestes a perder. Havia dor ali, verdadeira, não fingida. Ela desceu da limusine. Marcos imediatamente a seguiu, sua mão perto da arma discreta sob o paletó. O bairro podia ser perigoso. Miguel parou de cantar imediatamente. Seus sentidos aguçados pela vida nas ruas captaram o som diferente. Passos em salto alto caro, o tilintar sutil de joias, um perfume que custava mais do que a maioria das pessoas ali ganhava em um mês. Quem está aí? Perguntou com sua voz infantil, olhando para a mulher elegante. Meu nome é Isabela Monfort, disse ela. Não havia gentileza fingida em sua voz, apenas a frieza habitual. Preciso que você venha comigo. Miguel a encarou, confuso. Por quê, senhora? Disseram-me que você tem um dom. Quero que usem minha filha. Não tenho dom nenhum, senhora, disse Miguel, honestamente. Às vezes eu toco nas pessoas e elas dizem que se sentem melhor, mas não sei por que acontece. Não me importa se você sabe ou não. Vem comigo agora ou não? Miguel observou a mulher. Sentia algo na voz dela, desespero, dor profunda, mas também ameaça. Esta era uma mulher acostumada a pegar o que queria. Eu posso ir, disse ele hesitante. Espera, gritou uma voz. Seu Carlos saía correndo do restaurante. Dona, o que a senhora quer com o menino? Não é da sua conta,
disse Isabela friamente. O Miguel é praticamente um filho para mim. Não vou deixar ninguém fazer mal a ele. Marcos deu um passo ameaçador na direção de seu Carlos, mas Isabela o deteve com um gesto. Ela estava impaciente, mas não idiota. Sequestrar uma criança em plena luz do dia não era inteligente. Olhe, disse ela, tirando a carteira e sacando uma pilha de notas que equivalia ao que seu Carlos ganhava em 6 meses. Não vou machucar o menino. Só preciso que ele venha comigo por algumas horas. Se ele quiser voltar depois, eu trago de volta pessoalmente. Seu Carlos olhou para o dinheiro, depois para Miguel. Miguel, você quer ir com esta senhora? Miguel pensou. Sentia que esta mulher era perigosa, mas também sentia sua dor. E sua mãe sempre dizia, onde há dor, você pode ajudar. Eu vou, seu Carlos. Está tudo bem. Tem certeza? Tenho. A viagem até a cobertura foi silenciosa. Miguel nunca tinha estado em um carro tão confortável. Sentia o couro macio dos bancos. Ouvia o ronronar quase silencioso do motor. Cheirava o perfume forte de Isabela misturado com o cheiro de novo do interior do veículo. Quando chegaram ao prédio e entraram no elevador privativo que ia direto para a cobertura, Miguel sentiu seus ouvidos estourarem com a mudança de pressão. "Quanto você quer?" perguntou Isabela de repente. "Como assim?" "Para curar minha filha." "Quanto? 1.000, 10.000, 100.000? Só diga um número." Miguel não entendia completamente de dinheiro, mas sabia que Isabela estava oferecendo muito, mais do que ele veria na vida. "Não quero dinheiro, senhora. Minha mãe dizia que o dom não é para vender." Isabela fez um som que poderia ser uma risada ou desprezo. "Que nobre, mas todos querem algo. Se não é dinheiro, o que é?" Miguel pensou. "Uma refeição quente. É isso." Isabela olhou para o menino com algo parecido com surpresa genuína. "Uma refeição? Isso é tudo. É mais do que eu geralmente tenho." O elevador abriu diretamente na cobertura. Miguel sentiu imediatamente a diferença. O ar-condicionado suave, o cheiro de produtos de limpeza caros, o silêncio profundo de um lugar muito bem isolado acusticamente. "Por aqui", disse Isabela pegando sua mão brusca, mas não violenta. Ela o guiou pelo corredor até o quarto de Sofia. Dr. Alvarenga estava lá, verificando os sinais vitais da menina. Ele olhou para cima quando Isabela entrou com Miguel. "Isabela, Este é Miguel. Ele vai tentar ajudar Sofia. Você não pode estar falando sério. Este é um menino de rua. Ele precisa de cuidados médicos próprios, pelo amor de Deus. Olhe para ele. Fiz o que você sugeriu. Estou tentando além da medicina." Doutor Alvarenga ia protestar mais, mas então viu a expressão no rosto de Isabela. Reconheceu o desespero absoluto de uma mãe prestes a perder um filho. Suspirou. "Tudo bem, mas fico aqui observando. Faça o que quiser." Isabela conduziu Miguel até a cama onde Sofia estava deitada. A menina estava acordada, seus grandes olhos fixos no teto. "Sofia, querida", disse Isabela, e sua voz mudou completamente, de aço frio para calor genuíno. "Este é Miguel. Ele veio te visitar." Sofia virou a cabeça devagar. Viu o menino com roupas sujas e algo em seu rosto se iluminou. "Oi", disse ela, com voz fraca, mas doce. "Você canta muito bonito." "Obrigado", respondeu Miguel. "Você tem uma voz bonita também." Sofia sorriu. A primeira vez que sorria em dias. "Miguel vai tocar em você, está bem? Vai ajudar você a se sentir melhor", disse Isabela. "Tudo bem, mamãe." Miguel se aproximou da cama, estendeu suas mãos pequenas e calejadas. Sofia pegou as mãos dele sem hesitar. No momento em que se tocaram, Miguel sentiu. Não era como as outras vezes, era muito pior. A dor de Sofia não estava em um lugar específico. Estava por todo o corpo. Uma dor profunda e sistêmica que estava comendo ela de dentro para fora. Era como se o próprio corpo dela estivesse em guerra consigo mesmo. Miguel fechou os olhos e fez o que sua mãe tinha ensinado. Sentiu não com as mãos, mas com o coração. Desejou com toda a força da sua alma que a dor fosse embora. Ele não sabia quanto tempo se passou. Podia ouvir o bip rítmico dos monitores ao redor, a respiração pesada de Isabela, o silêncio tenso do Dr. Alvarenga, mas principalmente sentia Sofia, sua fragilidade, sua dor, mas também sua luz. Havia algo em Sofia que brilhava apesar de tudo, uma bondade pura que lembrava ele da própria mãe. "Eu não sei se posso ajudar você", sussurrou Miguel, "mas vou tentar." "Eu sei",
respondeu Sofia. Sinto que você é bom. Pessoas boas ajudam umas às outras. Lentamente, algo começou a acontecer. Dr. Alvarenga, que estava observando os monitores, percebeu primeiro. A frequência cardíaca de Sofia estava normalizando. A pressão sanguínea, que estava perigosamente baixa, começou a subir. A temperatura, que oscilava entre febre e hipotermia, se estabilizou. Isso é impossível, murmurou ele. Isabela correu para o lado da cama. O que está acontecendo? Seus sinais vitais estão melhorando rapidamente. Sofia abriu os olhos completamente. Pela primeira vez em semana, não havia dor nele. Ela se sentou na cama sozinha, algo que não conseguia fazer havia dias. Mamãe, disse ela com voz mais forte, não estou mais sentindo dor. Pela primeira vez em muito, muito tempo, não dói nada. Isabela caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a filha com medo de estar sonhando. Como isso é possível? Miguel soltou as mãos de Sofia, cambaleando. Estava exausto, como se tivesse corrido quilômetros. Sentiu as pernas fraquejarem. Doutor Alvarenga pegou ele antes que caísse. Carmen, água! Agora! Enquanto o médico cuidava de Miguel, ele continuava observando os monitores de Sofia com incredulidade profissional. Seus níveis estavam melhorando a cada segundo. Não era apenas sintomático. Algo fundamental tinha mudado. Preciso fazer exames, disse ele. Exames completos. Agora, nas horas seguintes, enquanto Miguel comia a melhor refeição de sua vida na cozinha da cobertura, sob o olhar atento de Carmen, Dr. Alvarenga submeteu Sofia a uma bateria completa de testes. Os resultados eram impossíveis. Seu sistema imunológico, que estava atacando os próprios órgãos, havia simplesmente parado. Os marcadores de inflamação haviam despencado. A função de órgãos que estava comprometida começava a se recuperar. Eu não posso explicar isso, disse Dr. Alvarenga a Isabela, sua voz tremendo. Em 30 anos de medicina, nunca vi nada assim. É como se o corpo dela tivesse recebido um reset completo. Ela vai ficar bem? Perguntou Isabela, quase com medo de pronunciar as palavras. É cedo para dizer com certeza. Preciso monitorar por dias, talvez semanas. Mas Isabela, ela está melhor do que esteve em meses, anos, talvez. Isabela olhou para onde Miguel estava, agora dormindo em um sofá da sala, exausto. Aquele menino sujo, sem nada no mundo, havia feito o que bilhões em medicina não conseguiram. Ela caminhou até ele, olhando seu rosto enquanto dormia. Era apenas uma criança, desprotegida, vulnerável. Tinha dado tudo o que tinha para uma estranha sem pedir nada em troca além de comida. Algo rachava dentro de Isabela, algo que estava congelado há muito tempo. Ela pensou em sua promessa desesperada no meio da noite. Darei qualquer coisa, havia dito, qualquer coisa. E agora, Isabela Monfort sempre pagava suas dívidas. Carmen, chamou ela. Sim, dona Isabela. Prepare o quarto de hóspedes. O azul com vista para a cidade. Miguel vai ficar conosco. Ficar? Por quanto tempo? Isabela olhou para o menino adormecido. Até onde eu estou preocupada? Para sempre. Quando Miguel acordou, estava confuso. A última coisa que lembrava era comer. Agora estava deitado em algo incrivelmente macio. Mais macio do que qualquer coisa que já havia sentido na vida. Você está em uma cama, disse a voz de Sofia perto dele. É muito confortável, né? Sofia, você está melhor? Estou. Olha, consigo sentar, ficar de pé. Até andei até aqui sozinha. Mamãe está chorando de felicidade. Sua mãe não parece ser do tipo que chora. Sofia riu. Um som leve e genuíno. Ela está tentando esconder, mas eu vi. Miguel, você me salvou. Como posso te agradecer? Não precisa. Fico feliz que esteja melhor. A mamãe quer que você more aqui. Você quer? Miguel ficou em silêncio. Morar ali, em um lugar com teto, comida, segurança, era como um sonho, mas havia algo em sua barriga. Um aviso. Lembrou-se de todas as vezes em que adultos haviam prometido coisas e depois não cumprido. Lembrou-se da dureza na voz de Isabela. Não sei, disse honestamente. Sua mãe me assusta um pouco. Ela assusta todo mundo, disse Sofia alegremente. Mas comigo,
Ela é boa. E acho que ela vai ser boa com você também. Por favor, fica. É tão sozinho aqui. Não tenho amigos porque fico sempre doente. Você pode ser meu amigo? Miguel sentiu o coração apertar. Reconhecia aquela solidão. Está bem, vou ficar um pouco. Mas um pouco se transformou em dias, depois semanas. Isabela cumpriu sua palavra. Miguel ganhou um quarto próprio, roupas novas, comida regular. Mais importante, ganhou cuidados médicos. Dr. Alvarenga o examinou e tratou infecções antigas e deu medicamentos para dores crônicas que Miguel nem sabia que tinha. Isabela contratou professores especializados para ensiná-lo. Miguel era brilhante. Sua vida nas ruas havia forçado seu cérebro a se adaptar de maneiras extraordinárias. Ele absorvia conhecimento como esponja. Sofia e ele se tornaram inseparáveis. Pela primeira vez, desde que ficou doente, Sofia tinha um amigo verdadeiro. Alguém que não a tratava como se fosse quebrar, que ria com ela, que brincava. Miguel ensinou Sofia sobre resiliência e empatia. Mostrou como entender as pessoas pelo tom de voz, como reconhecer dor verdadeira, como ajudar sem esperar nada em troca. Sofia, fascinada, aprendeu tudo avidamente. E Sofia ensinou Miguel sobre o mundo que ele nunca havia conhecido. Descrevia a beleza de viver sem medo, a importância de sonhar grande, a possibilidade de um futuro melhor. Através dos olhos dela, Miguel podia ver possibilidades. Dr. Alvarenga continuava monitorando Sofia. Para seu espanto médico, a recuperação não só se manteve, mas melhorou. Em 2 meses, Sofia estava mais saudável do que jamais estivera. Os exames mostravam o sistema imunológico funcionando normalmente, órgãos recuperados. Era como se ela nunca tivesse estado doente. É um milagre, disse ele a Isabela. Não há outra palavra para isso. Isabela não acreditava em milagres, acreditava em resultados. E o resultado era claro. Seu investimento em Miguel havia valido a pena, mas algo mais estava acontecendo. Ter Miguel e Sofia na cobertura estava mudando Isabela de maneiras que ela não esperava. Via como Miguel tratava todos com gentileza, não só ela e Sofia, mas Carmen, o pessoal da limpeza, Marcos, todos. Ele não tinha maldade ou malícia, era genuinamente bom. E Sofia, vendo Isabela através dos olhos de Miguel, começou a apontar coisas. Mamãe, disse ela um dia durante jantar, por que você gritou com aquela mulher no telefone hoje? Era uma negociação, querida. Às vezes precisamos ser firmes. Firme ou má? Perguntou Sofia inocentemente. Porque você parecia má. Isabela abriu a boca para defender-se. Mas então parou. Olhou para Miguel, que estava em silêncio, mas claramente ouvindo tudo. Vocês dois acham que sou má? Perguntou ela. E havia algo vulnerável na voz que raramente aparecia. Não má, disse Miguel cuidadosamente, mas machucada. Pessoas machucadas às vezes machucam outros. Como você pode dizer que estou machucada? Tenho tudo, Miguel a encarou diretamente. Eu vivi nas ruas. Vi muita gente. E você? Você tem uma dor aqui. Ele colocou a mão sobre o próprio peito, sobre o coração. Uma dor velha. Não é física, é de outro tipo. Isabela sentiu lágrimas. De novo. Estava chorando mais nos últimos meses do que em décadas. Como você sabe disso? Minha mãe dizia que todo mundo tem dores. Algumas são visíveis, algumas não. As invisíveis são às vezes piores. Naquela noite, Isabela fez algo que não fazia havia anos. Sentou com Sofia e Miguel e contou sua história. Como havia crescido em pobreza, filha de uma costureira e um mecânico bêbado. Como seu pai batia nela e na mãe. Como havia prometido a si mesma que seria rica, poderosa, que nunca seria vulnerável de novo. Construí muros, disse ela. Muros de dinheiro, de poder, de medo. Achei que isso me protegeria, mas só me fez sozinha. Você não está sozinha agora, disse Sofia abraçando a mãe. Não, concordou Isabela olhando para os dois. Não estou. Mas nem tudo era harmônico. Havia uma pessoa na cobertura que via Miguel não como bênção, mas como ameaça. Maurício Drummond era o CFO da Montfort Industries e ex-marido de Isabela. Eles haviam se divorciado quando Sofia tinha 2 anos. Um casamento de conveniência
que havia terminado em frieza mútua. Mas Maurício ainda estava profundamente envolvido nos negócios de Isabela e estava secretamente desviando fundos para contas offshore. Era um homem de 50 anos, bonito de forma artificial, cabelo tingido, dentes muito brancos, corpo mantido por personal trainers caros. Tinha um sorriso que nunca alcançava os olhos. Quando viu Miguel pela primeira vez, seu instinto imediato foi de repulsa. Um menino de rua, na cobertura. Isabela estava ficando louca, mas então percebeu algo pior. Isabela estava mudando. A mulher fria e calculista que ele podia manipular com lisonjas e números estava se tornando humana. Ela questionava decisões que antes teria aprovado sem pensar. Perguntava sobre demissões, condições de trabalho, impacto social. O que aconteceu com você? Ele exigiu um dia no escritório privado dela na cobertura. Estou reavaliando prioridades, disse Isabela calmamente. Prioridades? Isabela, você está prestes a aprovar um layoff de 2.000 funcionários que vai economizar 50 milhões ao ano. Isso não é hora para sentimentalismo. 2.000 famílias, Maurício. 2.000 famílias sem renda. Há outras maneiras de cortar custos, outras maneiras que não maximizam lucro, sim. Mas desde quando isso importa? Isabela olhou para ele por um longo momento. Desde que percebi que lucro a qualquer custo tem um custo que não posso pagar. Maurício saiu do escritório furioso. Aquele maldito menino estava arruinando tudo. Isabela estava ficando mole, e uma Isabela mole era perigosa para seus planos. Ele começou a investigar Miguel. Contratou investigadores privados. Descobriu sobre Helena, sobre como Miguel tinha realmente curado Sofia. Os rumores já se espalhavam pelo staff. E descobriu mais. Descobriu sobre outros casos, pessoas que Miguel havia tocado e que haviam sido curadas. Uma ideia começou a formar em sua mente. Se um menino com um dom assim se tornasse público, o valor era incalculável. Poder de cura verdadeiro? Ele poderia controlar isso, monetizar, construir um império próprio. Mas primeiro precisava remover Miguel da influência de Isabela. Maurício começou sua campanha sutilmente. Plantou dúvidas na cabeça de Isabela. Você realmente confia nesse menino? Já verificou o background dele? E se ele tiver segundas intenções? Ele tem 9 anos, Maurício. Crianças de rua aprendem a manipular cedo. Só digo para ser cuidadosa. Quando isso não funcionou, tentou outra tática. Começou a espalhar rumores entre o staff. Disse que Miguel estava roubando pequenas coisas. Plantou evidências. Uma joia cara de Isabela misteriosamente apareceu no quarto de Miguel. Mas Isabela não caiu. Ela simplesmente olhou para a joia, olhou para Maurício e disse friamente: Miguel não roubaria, mas alguém tentando me fazer pensar que ele roubaria, essa pessoa me subestima. Maurício percebeu que estava perdendo terreno. Precisava de algo mais drástico. Foi quando decidiu agir diretamente contra Isabela. Ele começou a sabotar os negócios dela. Pequenas coisas no início, contratos importantes que misteriosamente caíam, investidores que de repente recuavam, vazamentos estratégicos de informações confidenciais para concorrentes. Isabela notou as anomalias rapidamente. Contratos que deveriam ser simples tornavam-se complicados. Negociações que ela havia preparado cuidadosamente desmoronavam no último momento. Alguém estava trabalhando contra ela de dentro. Marcos! Chamou ela seu segurança. Preciso que você investigue algo para mim, discretamente. Marcos havia trabalhado para Isabela por tempo suficiente para reconhecer aquele tom. Alguém havia cometido um erro grave. O que precisa? Quero saber quem está sabotando meus negócios. Revise todas as comunicações, todos os movimentos financeiros, tudo. Alguém próximo está me traindo. A investigação levou 2 semanas. Marcos era ex-inteligência militar e sabia como rastrear informações. O que ele descobriu foi pior do que Isabela imaginava. Maurício não estava apenas sabotando negócios. Ele havia criado uma rede elaborada de fraude que se estendia por anos. Estava desviando fundos através de empresas fantasmas, manipulando contratos, até mesmo vendendo segredos corporativos para concorrentes. E agora estava tentando destruir Isabela por dentro, enfraquecê-la o suficiente para assumir o controle da empresa. Ele tem documentos falsificados com sua assinatura.
estrutura, explicou Marcos, entregando um dossiê completo. Está preparando um golpe no conselho. Quer te destituir como CEO, alegando incompetência e instabilidade mental. Instabilidade mental. Isabela quase riu da ironia. Ele está usando Miguel como evidência, dizendo que você está tomando decisões irracionais, confiando em curandeiros místicos, colocando a empresa em risco por sentimentalismo. Isabela folheou os documentos. A extensão da traição era impressionante. Maurício havia sido meticuloso, paciente. Provavelmente planejava isso há anos. Ele subestimou uma coisa, disse Isabela calmamente, fechando o dossiê. O quê? Que eu construí este império. E eu sei exatamente como protegê-lo. O confronto aconteceu na reunião do conselho na semana seguinte. Maurício havia convocado uma sessão de emergência, planejando sua grande jogada. Ele entrou na sala de conferências confiante, com seus aliados estrategicamente posicionados. Isabela estava esperando, mas não sozinha. Ao seu lado estavam advogados, auditores e Marcos com documentação completa. Antes de começarmos, disse Isabela quando Maurício estava prestes a falar, gostaria de apresentar algumas informações ao conselho. O que se seguiu foi uma apresentação meticulosa. Cada desvio de fundos, cada contrato fraudulento, cada documento falsificado, tudo com provas irrefutáveis, registros bancários, e-mails recuperados, testemunhos de funcionários que Maurício havia coagido. O rosto de Maurício passou de confiante para pálido, para furioso em questão de minutos. Você não pode provar nada disso, ele explodiu. Já provei, respondeu Isabela friamente. Para o conselho, para os auditores e para as autoridades federais que estão esperando lá fora para ter uma conversa com você. A sala ficou em silêncio absoluto. Você tem uma escolha, continuou Isabela. Pode sair voluntariamente, assinar sua renúncia e cooperar totalmente com a investigação. Em troca, não vou pressionar por acusações criminais máximas. Ou pode resistir e eu garanto que você passará as próximas 2 décadas em uma prisão federal. Maurício olhou ao redor da sala. Não havia um rosto amigável. Mesmo seus supostos aliados haviam se afastado dele quando viram as provas. Vocês acreditam nela? Ele tentou uma última vez. Ela está mudada, instável. Desde que aquele menino de rua apareceu, aquele menino de rua, interrompeu Isabela com voz perigosamente calma, salvou minha filha e me ensinou algo que você nunca vai entender, que poder sem humanidade é apenas tirania temporária. Você pode sair com alguma dignidade, Maurício, ou pode sair em algemas. Escolha agora. Maurício sabia quando estava derrotado. 20 minutos depois, ele assinava sua renúncia e era escoltado do prédio por agentes federais. Isabela assistiu pela janela enquanto ele era levado embora. Não sentiu triunfo, apenas alívio e algo mais, gratidão. Se Miguel não tivesse entrado em sua vida, se ela não tivesse começado a mudar, ela poderia ter se tornado exatamente como Maurício, tão focada em poder e lucro que perderia sua própria humanidade. Naquela noite, quando voltou para casa, Miguel e Sofia estavam esperando ansiosos. E então? Perguntou Sofia. O que aconteceu? Justiça, respondeu Isabela simplesmente. E recomeço. Isabela tomou decisões, grandes decisões. Reestruturou completamente a Montfort Industries. Implementou políticas de responsabilidade social, cancelou o layoff de 2.000 funcionários e, em vez disso, cortou salários de executivos, começando pelo dela próprio. Criou programas de treinamento para funcionários, benefícios melhores, creches no local. Seus novos conselheiros e acionistas ficaram inicialmente céticos. Você está arriscando a lucratividade. Não, respondeu Isabela, com uma força que vinha de novo lugar dentro dela. Estou construindo algo que pode realmente durar. Lucro construído em sofrimento sempre desmorona eventualmente. As ações da empresa caíram inicialmente, mas 6 meses depois, algo interessante aconteceu. Produtividade aumentou, rotatividade de funcionários caiu dramaticamente. Clientes começaram a preferir trabalhar com uma empresa que tratava pessoas como humanos, não recursos. Em 1 ano, a Montfort Industries era mais lucrativa do que antes,
mas de uma forma sustentável. Isabela não parou aí. Usou parte de sua fortuna pessoal para criar uma fundação. Construiu abrigos para crianças de rua. Não abrigos comuns, mas lugares com educação de qualidade, cuidados médicos, apoio psicológico. E no centro de cada um desses abrigos havia uma placa: Fundação Helena e Miguel, onde milagres começam. Miguel estava envolvido em cada aspecto. Agora, com 11 anos, ele visitava os abrigos regularmente, não para curar. Seu dom não funcionava em demanda e ele aprendeu que não devia ser explorado, mas para dar esperança. Eu era como vocês, dizia às crianças. Achei que não tinha futuro, mas alguém me deu uma chance. E agora eu dou chances para outros. Este lugar é só o começo para vocês. Sofia, agora com 9 anos e completamente saudável, sempre ia junto. Os dois se tornaram símbolos, prova de que transformação era possível, que bondade não era fraqueza, que milagres aconteciam quando pessoas escolhiam ser melhores. Dr. Alvarenga publicou um paper sobre o caso de Sofia, cuidadosamente, omitindo detalhes que levariam à identidade dela. Remissão inexplicada em doença autoimune pediátrica, quando a ciência encontra o inexplicável. O paper criou controvérsia na comunidade médica. Alguns acusaram ele de pseudociência. Outros ficaram fascinados, querendo estudar mais. Há mais entre céu e terra, escreveu o doutor Alvarenga na conclusão, do que nossas máquinas podem medir. Devemos permanecer cientistas, sim, mas também devemos permanecer humanos, capazes de reconhecer o mistério. Anos passaram. Miguel cresceu na cobertura, educado pelos melhores professores, mas nunca perdendo sua essência. Aos 16, era um jovem eloquente, brilhante, com planos de estudar medicina e música. Quero entender como funcionam as curas, disse ele a Isabela. Não só as que faço, mas as que doutores fazem. E quero trazer música para pessoas. Ela cura de outra forma. Sofia estava ao lado dele. Agora com 14, saudável e vibrante. Tinha decidido que queria ser trabalhadora social. Alguém precisa cuidar das crianças que vêm para nossos abrigos. E quem melhor que alguém que entende? Isabela, agora com 52, era uma mulher transformada. O rosto tinha menos linhas de estresse e mais rugas de riso. Os olhos eram mais suaves. Ela ainda era formidável nos negócios, mas com humanidade que não tinha antes. Seu Carlos, que Isabela tinha rastreado e convidado para gerenciar as cozinhas de todos os abrigos, agora supervisionava um programa onde crianças aprendiam a cozinhar, ganhavam certificações e entravam no mercado de trabalho. Carmen, promovida a gerente de todas as operações de cuidado, treinava enfermeiros em como tratar pacientes com compaixão além de competência. Marcos, o motorista segurança que tinha estado com Isabela por 20 anos, agora coordenava a segurança em todos os abrigos. Mas um tipo diferente de segurança. Segurança que protegia sem intimidar, que respeitava a dignidade. E então, em um dia ordinário que se tornaria extraordinário, algo aconteceu. Miguel tinha agora 18 anos. Estava na Praça São Miguel. Voltava lá regularmente para cantar, não por dinheiro, mas por memória, por gratidão por quão longe tinha vindo. Estava cantando quando ouviu uma voz familiar. Miguel, é você? Ele parou, seu coração quase parando também. Conhecia essa voz. Impossível, mas conhecia. Mãe, Helena, que deveria estar morta havia 9 anos, estava viva. A história saiu em lágrimas e abraços. Helena não tinha morrido. Havia entrado em coma profundo que os médicos do hospital público haviam confundido com morte. Quando finalmente acordou, semanas depois, não tinha memória. A pancada na cabeça causou amnésia severa. Por anos ela vagou sem saber quem era. Sobreviveu nas ruas, em abrigos. Foi só recentemente, depois de cair e bater a cabeça novamente, que as memórias começaram a voltar. Ela voltou para o único lugar que sentia reconhecer, a praça onde ela e Miguel costumavam ficar. E lá, por milagre dentro de milagre, encontrou seu filho. Miguel a levou para Isabela, a bilionária. Vendo a mulher que havia criado o menino que salvou sua filha e transformou sua vida, não hesitou. Bem-vinda para casa,
disse Isabela, e significava. Helena foi tratada pelos melhores médicos. Sua memória retornou completamente. Ela chorou ao saber tudo que Miguel havia passado, mas também se orgulhou do homem que ele havia se tornado. Você fez exatamente o que te ensinei, disse ela, segurando o rosto dele. Você ajudou onde havia dor, e olhe quantas vidas você tocou. Você me deu o dom, mãe. Não, meu filho. Você sempre teve. Eu só te ensinei a usá-lo. A família na cobertura cresceu mais uma vez. Helena trouxe nova dimensão. Sabedoria de rua combinada com fé profunda. Ela começou a trabalhar nos abrigos também, reconhecendo nas crianças a dor que ela própria havia sentido. E naquela noite, todos juntos, Isabela, Sofia, Miguel, Helena, Dr. Alvarenga, Carmen, seu Carlos, Marcos, sentaram para jantar. Não em um banquete formal, mas em uma mesa simples na cozinha, comendo comida caseira. Sabe, disse Isabela olhando ao redor da mesa. Há anos eu não saberia nomear isso, mas agora sei exatamente o que é. O quê? Perguntou Sofia. Família. Uma família real. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de milagres pequenos que se tornaram grandes. Miguel sorriu. Aquele sorriso que sempre tinha iluminado seu rosto, mesmo nos dias mais escuros. Minha mãe sempre dizia que família é quem fica quando tudo mais vai embora. E nós ficamos, disse Helena, lágrimas nos olhos. Todos nós ficamos, mas todos, de alguma forma, vivem em mundo um pouco melhor, porque dois estranhos, uma bilionária e um menino de rua, se encontraram um dia e decidiram que podiam ser mais juntos do que separados. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer este milagre de transformação e amor.